O leilão foi muito noticiado. Os leilões normalmente são, mas este leilão foi muito noticiado mesmo. E veio gente de muitos lugares. Também muita gente estava a tentar conseguir os produtos do leilão através da internet. O leilão abriu com 20 relógios de luxo. 20. Eram relógios, todos eles, muito caros. Nenhum deles valia menos do que $50.000. Eram relógios de ouro, com diamantes, enfim, titânio. Eram relógios muito especiais que não se encontram com facilidade. Depois o leilão continuou. Havia dezenas de produtos a serem leiloados. Sapatos, joias, roupas de luxo das marcas mais caras do mundo. E todas estas coisas pessoais enchiam o equivalente a 2 quartos grandes inteiros. A curiosidade era muito grande. A cobertura televisiva também foi enorme. Afinal, estavam a ser leiloados os bens pessoais de um dos homens mais ricos do mundo. O Sr. Bernard Madoff fundara em 1960 uma sociedade de investimentos que logo se tornou um grande sucesso. Ela tornou-se um dos fundos de investimento mais lucrativos da Bolsa de Nova Iorque e o nome Madoff se tornou símbolo, sinónimo de luxo e de lucro. Dezenas de outros fundos, milhares de pessoas investiram o seu dinheiro na expectativa de ganhar fortuna através desta sociedade de investimentos que dava tanto resultado. Durante aproximadamente 3 décadas, as coisas funcionaram bem. O Sr. Madoff viveu em luxo que para a maior parte de nós seria até difícil de imaginar. Aquilo que ele tinha o tornou famoso, mas também ficou conhecido pelas suas obras de caridade. Doava largas quantias para obras de beneficência e aparecia no topo das listas da filantropia americana. Até que um dia a pirâmide ruiu e descobriu-se que era tudo um grande esquema, uma grande fraude. A sociedade de investimentos, que aparentava ser uma organização muito sofisticada, afinal era gerida por meia dúzia de funcionários num pequeno escritório sem grandes condições e mal pagos. O Sr. Madoff, na verdade, nunca investiu um centavo do seu dinheiro pessoal na sua própria sociedade de investimentos. E também nunca usou nada do seu próprio dinheiro para fazer caridade. Ele simplesmente tirava de um lado e colocava no outro. E através de uma manobra e de investimentos que foram sendo feitos e tirando daqui e colocando ali, ele foi enriquecendo desta maneira extraordinária e ganhando a fama de ser bondoso. No fim de contas, a sua dívida ascendia a mais de 500 mil milhões de dólares. 500 mil milhões, irmãos. Dá para ter uma ideia? Bem, eu não consigo. Não sei se algum irmão aqui consegue. A maior fraude da história, lesando centenas de fundos e milhares de pessoas que tinham confiado as suas reservas e as suas poupanças neste homem. Aos 71 anos, Madoff foi condenado a 150 anos de cadeia pela sua fraude e pelo seu esquema. Ele tornou-se a imagem maior, ou uma das imagens maiores que nós temos hoje em dia sobre a avareza, que é o 5º pecado capital. A avareza, irmãos, é o mal da alma. O avaro é conhecido por pão duro, e o símbolo do pão duro é a mão fechada, não é? Nós às vezes dizemos, ei, pá, aquele fulano é uma mão fechada, ali não se consegue tirar nada. A avareza está classificada ao lado da inveja e só perde para o orgulho em termos da sua importância como pecado. Mas vamos fazer a distinção, irmãos, porque isto é importante. A avareza não é aquela prudência natural que guarda nos dias maus. Não, não estamos a falar disto. Não estamos a falar daquela pessoa que é sábia em calcular como vai usar o seu dinheiro ou os seus investimentos. Não estamos falando aqui de uma atenção que é necessária ter com os gastos e de algum cuidado em poupar para os momentos de necessidade. Não.
O pecado que estamos aqui a falar, da avareza, é muito mais profundo e compõe-se de dois lados. De um lado, a ganância de obter simplesmente por obter. Ter simplesmente por ter, não que haja necessidade. E por outro lado, o de preservar a todo o custo, pensando que isto traz segurança e sem ter qualquer sensibilidade para com as necessidades dos que estão à nossa volta. É idolatria, irmãos. É idolatria. A idolatria de querer ter mais para se sentir satisfeito. A idolatria de querer guardar o máximo para se sentir seguro. E porquê que é idolatria, irmãos? Porque estas duas coisas nós só podemos encontrar em Deus. Satisfação e contentamento só podemos e devemos encontrar no Senhor. Segurança para as nossas vidas só devíamos ter realmente no Pai, porque Ele é o único que é a segurança absoluta. E quando colocamos alguma coisa no lugar de Deus, a Bíblia chama isso de idolatria. Ter mais coisas para me sentir satisfeito e contente é idolatria. Guardar o máximo possível porque eu acho que isto vai me dar segurança é idolatria. Porque estas coisas nós encontramos no Senhor. O problema, irmãos, não está em ter. O problema está no amor profundo ao ter. É por isso que a palavra do Senhor nos diz, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, irmãos, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É o colocar os bens no centro da vida. É o regular a nossa satisfação pelo quanto temos e pelo quanto conseguimos guardar. A literatura tem sido muito farta em personagens a respeito deste pecado. Cito no vosso boletim, talvez um dos mais famosos de todos, naquele conto que ficou muito conhecido mundialmente, de Charles Dickens, um conto de Natal. O Sr. Ebenezer Scrooge era o símbolo máximo do homem profundamente sovina. É preciso que venham 3 fantasmas visitá-lo durante a noite para ele levar um susto suficientemente grande e perceber que não é ali que está a satisfação. Outros autores, como por exemplo, conhecido Dante, escreveu a respeito da avareza e disse que ela tinha 7 filhas. A infidelidade, a impaciência, a fraude, o perjúrio, a falsidade, a desumanidade e a violência. Há uma profunda ligação, mas há diferença entre ser avaro e ser invejoso. Veja, irmãos, o invejoso olha para o dos outros. Ele quer porque os outros têm. O avarento não, ele quer tudo. Não interessa. O invejoso quer justamente porque o outro tem e ele não suporta que o outro tenha. O avarento quer simplesmente porque quer. Não interessa saber. O invejoso, ele se contenta quando ele consegue ter o que o outro tinha. O avarento nunca está contente. Ele quer sempre mais. Lembram-se do tio Patinhas? Os irmãos foram novos o suficiente para ler as histórias. Ele vivia dentro de uma caixa forte, não é? Mergulhado em dinheiro. Mas sempre queria mais um pouco. Ele nunca está contente. O invejoso se fecha às necessidades alheias. Mas o avarento, irmãos, chega a roubar ao pobre para poder ter mais. Abra a sua Bíblia e veja aquilo que o Senhor Jesus nos fala sobre o assunto. Quando Ele conta uma história que está lá em Lucas, no capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Em Lucas 12, a partir do verso 13, nós encontramos um episódio de Jesus com a multidão e uma história que ele conta, como sempre, as suas histórias extraordinárias, para nos ensinar uma verdade profunda. Diz assim, Lucas 12, a partir do verso 13. E disse-lhe um da multidão, Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto.
roubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O episódio é bastante elucidativo, irmãos. No tempo de Jesus, os rabis funcionavam como uma espécie de juízes de pequenas causas. Algumas coisas que eram necessárias resolver entre as pessoas eram levadas aos rabis nas sinagogas, ou no caso de um rabi itinerante como Jesus, onde ele estivesse a ensinar. Pedia-se ao rabi que fizesse justiça, que de acordo com os princípios da Bíblia e a sua sabedoria pessoal, dissesse qual era a melhor maneira de resolver o problema. E este homem vai a Jesus, teoricamente, com um pedido lícito. Havia uma herança, ele era herdeiro, devia receber parte da herança, então ele vai ter com Jesus e lhe pede ao Senhor: olha, a minha parte da herança não me foi dada ainda. És capaz de dizer ao meu irmão: tu és um rabi, tens este peso, este valor, a tua palavra tem um certo significado. Diz ao meu irmão que me dê a minha parte. Isto não pode ser, ele está a ficar com aquilo que não é dele. E quando nós ouvimos apenas isto, e sem saber mais nada, e porque nós não conhecemos a história, nós chegamos à seguinte conclusão: o homem tem razão. Então, se está estipulado na herança X para alguém, essa pessoa tem que receber. É uma questão de justiça. Mas o problema não era esse. Jesus não estava contra o homem receber o que era digno e o que era correto que ele recebesse na herança. O problema é que Jesus via o coração dele e sabia o que estava por trás do seu pedido. Jesus via o que estava realmente a ser como a base da razão por este homem ter vindo até Jesus e pedido que fizesse isto. Jesus viu que não era um simples pedido de justiça, havia ganância, havia avareza. Havia maldade neste coração. Nós não sabemos se é porque este homem talvez não tivesse direito à herança que ele achava que tinha. Nós não sabemos se talvez ele não precisasse dela. Nós não sabemos se de repente o seu irmão estava numa situação mais complicada e tinha muito mais necessidade do que ele. A verdade é que o seu coração não era puro em relação a isto e por isso Jesus responde como responde. E Jesus diz a ele que eventualmente ele pode receber aquilo que tem direito, mas não se pode deixar dominar por aquilo que vai receber. A parábola, aparentemente, também não tem nada de errado. Se os irmãos olharem para a história, sem ouvirem a conclusão. Para o auditório que ouviu aquilo que Jesus contou naquele dia, esta história foi confusa. Aliás, como muitas das histórias de Jesus. Porque na mente do povo de Jesus, e na nossa também, o indivíduo que é rico é abençoado. Deus gosta dele, não é? Eu já ouvi uma vez, quando estava a assistir um noticiário, acho que foi num local público, e passou então que alguém tinha ganho a loteria europeia. E mostraram a pessoa, não me lembro em que país foi, e imediatamente eu ouvi alguém dizer por trás de mim: Deus deve gostar muito deste fulano. É a conclusão que nós chegamos. Se a pessoa tem muito, é porque Deus gosta dela. Logo, se o homem era rico, é porque Deus gostava dele. E logo a seguir, além de ser rico, o que ele tinha, produziu mais ainda. Nada de errado com isto. Fez um bom investimento, não é? Sabia gerir a sua fazenda, teve sorte no produto da terra, ainda bem. E depois o que é que ele decide? Ele decide: não, vou fazer celeiros ainda maiores, vou aumentar ainda o meu espaço para poder guardar mais. Irmãos, tudo isto, se nós olharmos assim só, aparentemente, não parece haver nada de errado. Qual é o problema dele fazer isto? Não é uma medida correta, afinal de contas, se ele tem mais, ter mais espaço onde guardar. Mas aí nós chegamos ao fim da história. Porque Jesus conhece o futuro e ele sabe o que ia acontecer. E o Senhor Jesus diz: naquela noite, aquele homem vai morrer. Naquela noite aquele homem vai partir. E a alma dele? O seu investimento tinha sido único e exclusivamente em coisas materiais. Ele não tinha se preocupado minimamente com a sua vida espiritual.
A sua única preocupação, o seu único alvo era ter mais e guardar mais. Ele não tinha levantado a cabeça para olhar tanta gente na terra com necessidade. Pensando apenas em si, pensando apenas nos bens, ele achava que a vida se resumia a isto. Oh, irmãos, não é muitas vezes essa a nossa maneira de pensar? Quantas vezes os irmãos encontram alguém e perguntam por uma terceira pessoa que é conhecido dos dois? Ouve lá, sabes de fulano? Epá, olha, ouvi dizer que ele está muito bem. O que é que nós queremos dizer com isto? Pensa um bocadinho. Quando encontramos alguém e falamos sobre outra pessoa e dizemos, fulano está muito bem. Estamos a dizer o quê? Olha, o casamento dele está impecável. Ele e a esposa estão a viver uma lua de mel. É isso que estamos a querer dizer? Olha, os filhos dele são fantásticos. Gente, miúdos bem criados, respeitador. É isso que estamos a querer dizer? Olha, o coração dele é um coração de ouro. É uma pessoa pura. Tem palavras que são abençoadas. É isso que estamos a querer dizer, irmãos? Quando nós dizemos a alguém, fulano está muito bem. Ouvi dizer que ele está muito bem. Estamos a querer dizer o quê? Ele provavelmente mora num bairro que nós achamos de valor. Provavelmente conduz um carro que nós até gostávamos de ter. E se calhar tem uma conta bancária que é bastante alta. É isso que nós queremos dizer. Irmãos, é contra isso que Jesus está a falar. Não é contra o ter em si, mas em fazer o centro da vida as coisas materiais. Este homem estava à beira da morte e ele não sabia. Ele estava na iminência de partir e ter que dar conta da sua alma. E ele não estava preparado, porque a sua preocupação era apenas esta. E este é o mal deste pecado, irmãos. Ele concentra-se unicamente em si mesmo, no seu bem-estar, no seu acumular e deixa de lado a Deus e a todos os outros. Na verdade, irmãos, como alguém já disse, é uma desgraça se morrer muito rico. Sabe porquê, irmãos? Porque nós não podemos levar nada. Não podemos levar nada. Nós temos um irmão aqui na igreja que gosta de repetir isto. Acho que todas as vezes que eu falo com ele, ele repete-me esta frase. E ele tem toda a razão. Nós não vamos levar. Dizem, e eu ouvi esta ilustração pela primeira vez aqui na igreja, contada pelo pastor Santos, que quando o Alexandre o Grande foi ser enterrado, ele pediu que ao levar o seu esquife, o seu braço, a sua mão ficasse do lado de fora, para que toda a gente visse que apesar de ele ser imperador e ser um homem que tinha conquistado meio mundo, ele levava a mão vazia. Na verdade, as mãos podem até acumular, mas o coração não consegue. E aquilo que nós vamos levar para o céu, ou vamos levar para a outra vida, é apenas aquilo que estiver no nosso coração. Às vezes, irmãos, nós achamos que este pecado é um pecado apenas dos ricos. Talvez algum irmão esteja a ouvir isto e a dizer, ok, pastor, bata com força, pastor, os ricos precisam ouvir estas coisas, porque eles precisam contribuir. Meus irmãos, a avareza não é um pecado dos ricos necessariamente, irmãos. É um pecado de todos nós, quando nós deixamos que as coisas materiais sejam o centro da nossa vida. Talvez não tenhamos condições de acumular grandes riquezas, mas nós continuamos no nosso coração a valorizar apenas os que têm posses. Continuamos a valorizar apenas os que se vestem muito bem. Damos mais importância aos que moram nos bairros mais chiques. Mesmo a pessoa mais pobre pode viver obcecada pelas coisas materiais e chegar a extremos para conseguir obtê-los. O ensino da palavra do Senhor para nós, irmãos, porque estamos a responder aos pecados capitais com as bem-aventuranças de Jesus. O quinto pecado se responde com a quinta bem-aventurança em que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A avareza se destaca por obter mais e manter o que tem. A fome de ter mais, irmãos, se combate com contentamento, com satisfação por aquilo que o Senhor tem nos dado. Com um coração que é capaz de olhar aquilo que tem e dizer obrigado, Senhor. E de criar o hábito de agradecer sistematicamente. Nós agradecemos pouco, irmãos. Pedimos muito e agradecemos pouco. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O irmão está aqui usufruindo de um culto, está usufruindo da igreja, está usufruindo do prédio. Já agradeceu hoje ao Senhor porque tem esta igreja? Já agradeceu porque tem estes irmãos que estão a cultuar consigo? Já agradeceu hoje a Deus pelo seu professor de escola dominical? Já agradeceu pelo culto em que está participando? Já agradeceu ao Senhor pelas instalações que o Senhor nos deu? Já agradeceu pela liberdade de estarmos num país onde podemos fazer isto publicamente?
Há muitos irmãos em Cristo como nós que não têm nada disto. E se um dia passassem aqui, irmãos, e participassem de um culto destes, ao sair nos diriam, como alguns têm dito, e nós temos tido esta alegria, e alguns têm dito, oh pastor, isto foi tão bom, este culto foi tão bom, esta igreja é tão calorosa, e assim, e assim, e assim, e assim. A pessoa não era daqui, estava só de passagem. Nós temos que aprender a agradecer, irmãos, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que Ele coloca nas nossas casas, aquilo que Ele coloca no nosso corpo, aquilo que Ele coloca nas nossas mesas. A fome de obter se combate com o contentamento. A fome de ficar guardando para se sentir seguro se combate com a generosidade. E estas duas coisas formam a misericórdia. A misericórdia que é o contrário da avareza. Responde com generosidade e coração aberto às necessidades dos que estão à nossa volta. O oposto da mão fechada, irmãos, não é a mão aberta. É a mão que dá. O oposto da mão fechada não é a mão aberta, porque a mão aberta está vazia. O oposto da mão fechada é a mão aberta com alguma coisa para dar a alguém, porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos salvos para ser discípulos, seguidores de Jesus. E como seguidores de Jesus, nós queremos fazer aquilo que Ele nos ensinou. E Ele dizia, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Um dos exemplos clássicos que eu mais admiro desta capacidade está na obra conhecida de Victor Hugo, Os Miseráveis. No início da história, um homem chamado Jean Valjean rouba um pão e por isso é condenado às galés. Ali ele vai sendo embrutecido até se transformar num verdadeiro animal. E quando finalmente ele sai em liberdade condicional, ninguém o quer receber. Todos o maltratam, porque ele traz consigo os papéis que dizem que ele vai ser um condenado a vida inteira. Nunca vai ter perdão. Nunca vai ter outra possibilidade. E quando ele está tentando encontrar um lugar onde passar a noite, um Monsenhor Bienvenu, abre a sua casa e o convida para entrar. E manda que a criada sirva o jantar na melhor louça e que coloque os talheres de prata por causa daquele ilustre convidado. E está ali Jean Valjean com as suas roupas todas estragadas, com o seu ar de condenado, com a sua carta confirmando que ele é alguém que para toda a vida vai ser marcado. Naquela noite, Jean Valjean não resiste à tentação. Ele rouba toda a prata, toda a prataria do senhor bispo e vai-se embora. Na manhã seguinte, ele é trazido de volta à presença do bispo porque os guardas o encontraram no caminho. A vida deste homem acabou. Ele que era um condenado e estava incondicional vai ter que voltar às galés, provavelmente para uma punição ainda mais grave. Ele sabe que o espera o inferno. E quando chegam os polícias à frente daquele monsenhor e dizem, este homem foi encontrado com esta prataria que é sua, tem a marca que é sua, senhor bispo. Mas imagina, ele disse que o senhor lhe deu a prata. É claro que isto é um absurdo. Está aqui, nós lhe trouxemos a prata de volta. E imediatamente Monsenhor Bienvenu diz aos guardas, este homem disse a verdade. Mas eu estou muito zangado consigo, diz ele para Jean Valjean. Estou zangado consigo porque você levou a prataria, mas esqueceu-se do mais valioso de tudo. São aqui estes 2 candelabros de prata que eu também lhe dei e você esqueceu de levá-los. Os guardas ficam sem resposta. O bispo dispensa os 2 e manda-os embora. E logo a seguir, ele diz a Jean Valjean, com este gesto,
eu comprei a tua alma para Deus. A partir daqui, tu vais ser um homem diferente. E o conflito de alma daquele homem condenado é que neste dia, irmãos, e quando lemos a história, ela aparece exatamente isto. Ele se converte. Porque conversão é a mudança de mente, é a mudança de coração. E a partir dali, ele passa a ser um benfeitor. E ele usa aquela prata para montar um negócio para abençoar as pessoas. E o resto da história nos mostra como ele se esforça e se sacrifica para ser uma bênção e ajudar os outros. Um gesto de misericórdia, um gesto de bondade fez a diferença na vida daquele homem. Transformou-o para sempre. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É um dos segredos da palavra do Senhor. O ter nunca nos trará a satisfação que procuramos. Preservar é útil, mas nunca trará a segurança que nós precisamos. Nós podemos ter. E nós devemos saber guardar de forma prudente, mas nunca permitir que isto ocupe o nosso coração. Vamos, irmãos, ter o que basta. Vamos guardar aquilo que a prudência exige, mas vamos aprender a dar, a compartilhar, a abençoar. Vamos aprender aquilo que o Senhor nos ensinou. Sejamos bem-aventurados, sendo misericordiosos, e encontraremos a misericórdia do Senhor. Amém.